e sempre. É com imensa gratidão que nós que fazemos a Casa de Itagiba, a Federação Espírita Pernambucana, estamos aqui em nome do nosso amigo espiritual, o anjo Itagiba, em nome da espiritualidade amiga, em nome do mentor desta casa, que por sua vez nos amparam, nos auxilia sempre. E a temática não é fácil, mas é algo tão pertinente para os dias atuais, porque não só pega os jovens, pega as crianças, jovens, adultos, idosos, porque estão todos imersos nas redes sociais, passando o tempo, quando o nosso tempo deveria ser passado com leituras edificantes, com leituras aonde nós, que somos curiosos do Espiritismo, que somos trabalhadores voluntários, que somos aqueles que chega pela primeira vez, adentra a casa espírita, ele não vem porque a casa espírita é um lugar comum. Geralmente se vem à casa espírita porque a casa espírita é um lugar diferente. E eu, não é, como mãe, antes de ser mãe, sou ser humano. Antes de ser ser humano, sou mulher. Antes de ser mulher, sou espírito imortal. Então, o que é que vai acontecer com a minha jornada? Eu não tenho consciência, porque Deus nos dá o véu do esquecimento. Que coisa linda! Imaginemos nós, se fôssemos criaturas que lembrássemos do que fizemos aos nossos familiares, aqueles familiares que raros são as famílias que vêm com aqueles familiares todos espiritualmente envolvidos no amor. Não é? Eu quero dar boa noite aos internautas, agradecer também a vocês que me recebem nos seus lares e dizer que vocês precisam vir a esta casa, conhecer, sentir, meditar, como a nossa querida Alcione, do livro Renúncia e Viver, porque esta casa, quando a gente começa a preparar a palestra, ou qualquer outra casa, que a gente tem um pouco mais de afinidade, a gente recebe da espiritualidade a intuição. E nos dias atuais, para falarmos desse desafio, inclusive com vocês internautas, que estão vendo, não é? Pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, vão ver depois, posterior. Eu gostaria que esse meio fosse um meio de fato de usarmos essas redes sociais, a internet, para o bem. Para que a gente possa, né, entregar. Nós temos tantas vontades de mandar pelo WhatsApp aquelas figurinhas que o ano eleitoral nos proporciona, aquelas criaturinhas que ao ano eleitoral se aproximam e nos grupos de WhatsApp são colocados muitos. A gente pudesse colocar não isso, mas sim
a gente pudesse colocar mensagens edificantes, pudéssemos divulgar todas as casas espíritas, divulgar o movimento espírita, a juventude, divulgar esta casa que tem um jardim maravilhoso, que eu vou deixar vocês curiosos, porque o jardim que tem ali atrás é um jardim, quando você chega, que hoje não deu nem tempo de eu chegar e sentar ali, é fantástico. Na hora que você chega e senta, você já sente a atmosfera. Mas não precisa ser no jardim, logo na entrada tem várias plantas. Quando a gente entra, a gente recebe. Logo na rua, quando a gente estaciona, a gente é recebido com muito amor e muita fraternidade. Os espíritos nos conduzem. Eu já fui conduzida por um espírito encarnado, né? Então, isso daí é gratificante. A gente precisa entender que nós temos tantas coisas boas para fazermos com as redes sociais. E a gente está precisando muito dessa união familiar. Porque a mesa de jantar, a mesa do almoço, se resumiu à escrivaninha do quarto do adolescente, a escrivaninha do escritório na casa do pai e da mãe, porque não dá tempo de comer sentado nas cadeiras na mesa, porque estão todos interligados nas redes. E aí eu me lembro que uma época, quando iniciou essa coisa da internet, há uns 30 anos atrás, as empresas, e eu trabalhava como gestora de comercial, de vendas, e aí as empresas, a gente aqui era uma empresa, trabalhava numa empresa muito moderna, que era uma empresa que trazia algumas demandas hospitalares modernas, que à época o médico não precisava nem colocar a mão para abrir, ele bastava colocar a íris dos olhos e a porta se abria. Então, a tecnologia muito de ponta que vinha dos Estados Unidos, etc, etc. E aí eu me lembro que o grupo fez uma rede chamada intranet. Quem já ouviu falar nisso? Então a gente conversava com todos do Rio de Janeiro pela intranet. Uau! Era assim, né? Então hoje a intranet nem precisa mais. É como a gente na época, há uns 50 anos atrás, eu tenho 55, há uns 45 anos atrás, 43, 40, eu sou do interior e o telefone era aquele telefone mais escuro, pesado, misericórdia, que se arremessasse a cabeça de alguém matava, né? Era só o fone, o negócio de botar no ouvido. Imagina o aparelho como um todo. Era tão pesado que a gente não conseguia nem... Então, o que acontece? Nós não tínhamos condições de ter a telefonia em nossa casa, mas tínhamos na rua duas vizinhas, que eram as ricas da rua, então elas tinham um telefone, porque quem tinha telefone naquela época era rico. Então, quando a gente precisava de algum recado, o pessoal ligava de São Paulo, do Rio, não sei de onde, ligava para a casa dela, pedia para chamar, ela pedia que aguardasse, mas era tão caro um minuto que a pessoa dizia, vou desligar e ligue de novo. Hoje, a gente conversa via WhatsApp. Faz videochamada, o filho no Canadá, o filho nos Estados Unidos, não é? O amigo, o vizinho, o namorado, a esposa, seja lá onde for. Então a gente começou a entender a tecnologia para o benefício. Essa tecnologia, ela nos alcança com muita rapidez.
E em momentos de crise, que é o que estamos vivendo, e que não é uma crise isolada, porque a época do iluminismo, a crise era isolada. Ao século XXI, a crise é coletiva e é uma crise global. Estamos vivenciando crises variadas ao mesmo tempo. A crise financeira é o que mais perturba o macho alfa, o homem do sexo masculino, porque ele tem nas suas costas um compromisso desde que a época que o planeta foi fundado por Cristo, nosso governador planetário, que o primeiro homem chega, ele já sabe a responsabilidade dele. Como homem, ele tem que carregar o garrafão, ele tem que colocar água, ele tem que ir para a rua trabalhar. Então, naquela época, ele precisava ir caçar. Ele precisava ser o provedor da família. E nessa proposta, foi assim que fomos chegando. Então, essa chegada desses primeiros homens primatas, os vários homens que passaram, as mulheres ficavam nas ocas, nas suas tendas como nômades. A época de Eva e Adão, e eu não vou entrar aqui no mérito. Então, que eram populações, não é um homem que é Adão e uma mulher que é Eva, não. São populações. São civilizações, são povos. Então, naquela época, eram todos nômades. Muito raro se tinha uma casa, porque se tinha, era muita área para abrir uma tenda e ficarem por 40 dias, por 40 semanas, por 40 anos, como muitos, inclusive Moisés, como o povo judeu. Então, todos esses são histórias que vieram antes da civilização que está agora. E por conta de todo esse processo, que somos seres daquela época, reencarnados, viemos para fazer uma modificação. E por isso o desafio. A modificação não é modificar, estragando, destruindo. Porque Jesus disse que ele jamais iria derrogar a lei. E por que a gente tem que derrogar? Ele disse que vinha dar cumprimento, e o Espiritismo nos ensina que ele também não vem derrogar a lei. Ele vem dar cumprimento, ele vem trazer aquilo que Jesus havia falado, relembrando. Ele fala que iríamos conhecer o Consolador prometido. Então, por que nós, espíritos imortais, praticamos ainda o mal, a perversidade, a crueldade? Porque estamos recrudescidos ainda no egoísmo. O egoísmo predominante dentro de cada um de nós. E eu só vou falar do egoísmo, porque só ele já é o suficiente. A gente viver uma existência, 2, 10, 20, 100, 200, 1000, a gente ainda não consegue atingir o objetivo, que é nos transformar em anjos, em espíritos superiores. Mas a gente não deve desistir, porque a gente sabe que a gente vai atingir. Por isso, eu me prontifico a falar
porque eu quero me purificar através do estudo. Mas se eu estudo e não pratico comigo, mas como julgadora do outro, nada fiz. O que importa que eu pratique comigo, não com o outro. E a gente vai vendo a juventude atual. Quem são os espíritos que estão chegando e que não estão suportando a primeira crise? Porque é a primeira crise de identidade. Que não suporta que a mãe e o pai digam, não vai pegar o celular agora, porque você tem que estudar. E aí eles se manifestam, derrubam as coisas em casa, quebram, avançam em cima dos pais. Quem são esses filhos, se não espíritos, muitas vezes inimigos dos pais, e que eles, os pais, pela misericórdia divina, diz assim, eu aceito ser pai dele, porque eu tenho certeza, ou dela, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aí a gente vai cedendo aos caprichos, porque não temos força suficiente para dizer o básico. E qual é o básico que o pai e a mamãe devem dizer? Não. Não e não. E a gente vê hoje nas redes sociais, inclusive no próprio Instagram, milhões e milhões de jovens surtando, entrando em crise de ansiedade, muitos se suicidando, porque não conseguem passar pela crise da idade, de chegar aos 18. Porque não dá, porque a responsabilidade nossa vem com um sentimento de culpa. Porque nós, pais, estamos no fundo, lá latente, no inconsciente, nos achando culpados. Porque nossos pais nos trataram de forma rígida, mas nós queremos dar aos nossos filhos aquilo que não temos e começamos a fazer a maior burrice que devemos fazer e que nunca, jamais deveríamos fazer. Eu digo isso que eu sou mãe de 2, um de 35 e um de 17. E sei bem como educar 2 em gerações bem diferentes. Então, não é fácil. E já sou avó. E quando o meu filho olha para o meu netinho e fala com ele, e diz algumas coisas, eu fico calada, porque ele está correto. Inclusive, a de 17 é dessa geração mimimi, que não aceita o não. E aí eu acho ótimo, porque eu olho para ela de frente e aí eu digo, e aí? E aí ela vem com todos os argumentos e parecendo um pavão, e eu olho para ela e digo, sim, o que é que você vai fazer mesmo? Essa existência eu sou a mãe. Se na outra você foi, fique calada, porque hoje eu sou a mãe. Aí ele desarma e ela ri. Mãe, tu tem umas coisas muito engraçadas. Eu disse, né? Para quebrar o gelo. Porque aí ela sente o peso da voz. A voz tem que ter energia. Nós temos que ser enérgicos. Sim, sim, não, não. Jesus diz isso para a gente no Evangelho. E por que a gente não faz isso? Em alguns momentos, nós somos pegos de saias e de calças justas. Porque são muito evoluídos intelectualmente, espíritos além, mas são involuídos, são aquém moralmente. E a gente que tem que evoluir e tem que moralizar. Como é que a gente moraliza ele, né?
É fácil? De jeito nenhum. Hoje, o maior desafio dos pais é dizer o não, porque fica se sentindo culpado. Porque quando diz o não, eles entram em crise de ansiedade, chantagem emocional. Ai, porque eu estou com uma dor de cabeça, uma enxaqueca. É porque hoje eu não vou para a escola. Oi? Como é isso mesmo? Na minha época eu não tinha nem tempo de pensar nisso. Não sei. Eu digo a ela, não sei o que foi TPM na minha vida. Agora, menopausa, eu estou sabendo. O negócio assim, bom. 50 mais é uma delícia. Pense na oscilação de humor no mesmo dia, de 0 a 1000. E é por fração de segundos. Parece mais aqueles batimentos cardíacos. Mas você precisa se conhecer. E o jovem, a criança, ela se conhece? Não, porque são tão acelerados, estão com tanta energia, com tanto fulgor, com tanta emoção, que não dá tempo nem de respirar. Nem respirar sabem. A gente precisa ensinar até a respirar. Mas e a gente sabe? Claro que não. A gente se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque fomos buscar coisas. Como os pais, temos que ter para poder dar o que não tivemos. Olha que coisa maravilhosa. E dentro dos quartos fechados, eles estão ali, a gente achando que estão guardados, eles estão como os criminosos. Porque eu nunca vi um grau de crueldade como está ultimamente nas redes sociais. E é para pegar o celular, sim, olhar, abrir e dizer, eu quero sua senha. Eu quero ver seu computador. Como diz meu neto, computador. Vovó, me dê o seu computador. Precisamos desse alerta para antes de ontem. Porque como espíritos imortais que somos, já sabíamos o que íamos encontrar no meio do caminho. Ninguém aqui veio enganado, não. Todo mundo sabe. Inclusive eu. E hoje fiz uma pergunta minha, eu estava falando outras coisas, e de repente eu fiz uma pergunta, aí ela respondeu com 2 pedras na mão. Eu olhei para ela e disse, vai dar um coice. E aí ela olhou para mim e disse, oxe, eu não falei nada demais. Eu disse, o seu tom de voz já diz tudo. Sai da minha frente agora. Pronto. E aí ela respirou fundo, daqui a pouco ela veio, mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, e a palavrinha mágica, você sabe? Ela disse, sei, desculpa, eu não sabia que eu tinha. Já é natural o tom de voz, entende? De falar. E isso é unânime. Agora a gente não deu educação, não? Claro que a gente deu. Aí a gente fica se sentindo o quê? Culpado. Não me sinto, porque culpa pesa. A responsabilidade da educação eu tenho, mas eu vou até aqui. Daqui é você, querida, com seu livre-arbítrio e sua responsabilidade. Poxa, que cresça. Tá pensando que vir para cá é uma colônia de férias? É responsabilidade só de pai e mãe, avô, avó, bisavô, bisavó? Não. A responsabilidade é do espírito reencarnante. Que o mínimo que tem que fazer é estudar. Ninguém nesse período de 40 anos para cá tem colocado seus filhos para trabalhar antes dos 18 anos. Outro grande erro. Entende? Tem que ir para o estágio com 14, 15 anos. Um estágio, 4 horas, receber seu dinheirinho e não receber mesada. É aí que vai receber o dinheirinho. Porque vai ter que aprender a conviver, a trabalhar financeiramente com isso.
Então é uma geração materialista. Nós nos perdemos nesse grande turbilhão que foi achando que estávamos fazendo a coisa certa. Porque viemos de um caminho patriarcalista, machista, aonde predominava, né, o homem e a mulher, a submissão. E aí a gente na revolta encarna, reencarna, e a gente começa a vir as feministas revoltadas. Eu sou feminista, mas não levanto bandeira. Porque o feminismo que eu acredito não é esse, é o que Jesus trouxe. Porque quem andava com ele? As mulheres, com suas crianças, os mendigos, os pobres, os degradados, os leprosos. Entende? Para que tanta violência contra a mulher? Cada dia está pior. Mas não somos espíritos reencarnantes? E quando eu escuto isso, eu faço uma prece e peço para que exista ali um perdão. Porque se a vítima de hoje foi algoz de ontem, se a vítima de ontem é algoz de hoje, e a gente vai viver assim, não, precisa se dar um time nisso. Precisamos diminuir, não é? Precisamos acalmar. Então, quando a gente começa a entender esse dinamismo, essa mecânica da lei divina, da lei de ação e reação, nada choca. Mas a gente ainda se choca. Porque a gente ainda se coloca no lugar do outro, como se nós fôssemos os anjos, com a auréola, com as asinhas. Se a gente estivesse no lugar do outro, a gente faria pior do que ele. Mas a gente julga, prejulga e aponta. Então a gente precisa tirar a máscara e nos reconhecer como pessoas doentes, necessitadas, sim. Porque se somos pessoas saudáveis, então temos família saudável. E aonde estão essas famílias saudáveis? Se somos todos doentes, como é que queremos ter famílias saudáveis? Reencarna um no meio de 100. E ele vai trazendo o exemplo. Ah, olha para isso. Meu Deus, cara mais besta. Olha, que mulher idiota. Desculpa, mas é assim. Para ir. Todo mundo pinta e borda. Porque a pessoa hoje levar para casa o desaforo do outro, engolir, botar água na boca, é otário, é besta, é mané. É melhor eu dizer um monte de desaforo. Não é verdade? Então a gente precisa entender isso. Precisamos nos olhar para dentro, entender que todos nós somos doentes num planeta hospital. Somos alunos no planeta escola. E eu trouxe muitas coisas, mas eu vou abrir aqui um que me foi sugerido, e aí eu vou ler uma parte aqui muito interessante, que diz assim: observa a flor tenra que desabrocha no jardim de teu lar. Espírito extasiado, exclamas ante o hóspede frágil, que te pede refúgio ao coração. Quem é esse? Meu filho, e sentes o suave mistério do amor
que te renova as forças para o trabalho, enriquecendo a alma com estímulos santos. Dessa criaturinha leve e doce que ainda não fala, recolhes poemas inarticulados de esperança e ternura. Toda mãe, todo pai caminha desta forma. Desse anjo nascituro que ainda não caminha, recebes sugestões silenciosas de coragem para marchar com destemor dentro da luta em que te refazes para a vida maior. Bênçãos inatingíveis do céu te coroam a fronte e aprendes a suportar com heroísmo o cálice de fel que o mundo te apresenta e a cultivar a humildade que te faz mais humano e melhor à frente dos semelhantes. Contudo, não te esqueças, é ao som dessa música renovadora que teu filho será amanhã teu retrato, e que nele estamparás teus próprios ideais e teus próprios impulsos, plasmando-lhe um novo modo de ser. Sem dúvida, não é um estrangeiro em tua casa, nem um desconhecido ao teu afeto. É alguém que chega de longe, como acontece a ti mesmo. Alguém que te comungou as experiências do passado e que se liga ao teu caminho pelos laços luminosos do amor ou pelas duras algemas da aversão. Recebe-o assim com doçura e reconhecimento, mas não ouvides o dever de armá-lo com elevação espiritual. Essa elevação necessária ao combate que amanhã lhe cabe ferir. Ajuda-o, equilibra-o e ampara-o com o trabalho digno e com o estudo edificante. Ama-o e educa-o, oferecendo-lhe o melhor de tua alma, porque cumpridas as tuas obrigações no lar, ainda mesmo que teu filho não te possa compreender, a nobreza do sacrifício e a excelsitude da abnegação, receberás do eterno Senhor, nosso Pai Celestial, a bênção da alegria e da paz, uma vez que diante dele todos somos filhos e tutelados também. Esse pequeno livro, Família, é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos, e esse, nada mais, nada menos, é Emmanuel. As 4 primeiras lições é Emmanuel que nos traz. E eu não ia trazer ele. De última hora peguei e dentro do carro, quando abri, li 4 lições para chegar nessa. Vocês entendem que somos nós instrumentos do mundo espiritual? O senhor Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos nos influenciam? E aí a resposta foi: pois, muito mais do que imaginais. Eles vos dirigem. E aí a gente começa a entender, infelizmente, as nossas crianças, como nós, criança dos nossos pais, como os nossos pais, crianças dos pais deles,
como os pais dele, crianças dos vossos pais, e assim sucessivas reencarnações pretéritas. Eles vieram para nos educar da forma que eles aprenderam. Olha a lição dizendo: se eu tudo faço e nunca digo não, o que é que eu vou fazer? Não é? Se eu tudo faço e eu nunca digo não, o que é que eu estou construindo? Um vaso de cristal frágil, que na hora que ele cair no chão, ele vai quebrar em 1000 pedaços. E a gente consegue colar? De jeito nenhum. Vai ficar todo remendado se conseguirmos colar com a melhor cola que cole cristal ou um diamante. Mas a gente precisa aprender a dizer não, a dar limites, porque as influências espirituais, elas estão piores do que imaginamos. Os nossos amigos espirituais, eles estão, coitados, tentando de todas as formas nos auxiliar, nos cercar. Inclusive os nossos filhos. Nunca se teve tanto bullying dentro das escolas. Nunca se teve tanta falta de educação com os professores. Nunca se teve tanto mau exemplo de crianças e adolescentes e jovens com os mais velhos. Olha, a gente acabou de ler a construção que nós fizemos. Foi para isso que viemos, para construir monstros. Perdoe vocês que eu tenho que realmente trazer isso dessa forma. Ele é aqui, inclusive meus cabelos estão que eu nem aguento. Tamanha força energética que está me intuindo para falar. Tudo que eu trouxe não abri nada. Entende? Então a gente, isso é para mim, gente, e sua mãe também. Que vez por outra, estou caindo. E quem não cai? Não está mais aqui, né? Está numa esfera superior. E essa esfera superior tem que ser Antares, que é o planeta maior em evolução. E que o coitado do planeta Terra, ele desaparece. Ele parece um grão de mostarda. Eu vi como eu tenho ainda, meu Deus, coitada, que aprender tanta coisa para atingir Antares. Jesus! Eu diria que se eu já vivi não sei quantas vidas, mas digamos, vidas na existência, mas digamos que eu já tenha vivido 1000 existências. Meu Deus, eu ainda tenho que viver 1 milhão. Para um dia me transformar num ser crístico. 1 milhão é muita petulância, né, da minha parte. Ou 10 milhões de existências. Mas eu quero dizer que eu não desisto. As influências vêm e hoje dentro dos nossos lares tem tanto barulho, tanta confusão, tanta briga. Porque somos espíritos imortais, reencarnando no seio familiar. Muitos são espíritos afins e muitos não. Então a gente precisa abastecer-se. Abastecer-se numa compreensão mais ampla, mais aberta. Quando a gente começa a entender, a tirar o véu da ignorância, arrancar dos nossos olhos espirituais as escamas, a gente vai começar a entender que o autoconhecimento
é para nós e para auxiliar os nossos. Eu sou a única na família espírita. Uma família numerosa. E quando chega, ainda chega mais protestante. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. E minha filha agora é católica, apostólica romana. Mas ela acredita na reencarnação. A evangelização está servindo, tá vendo? Mas isso não tem nada a ver, não tem problema. O importante é que eles estejam ali, aos pés, como ela diz, aos pés da cruz, entendendo o que eles vieram fazer. E esses espíritos que chegam são espíritos que vão ocupar lugares profissionais que eu mesmo não queria e nem quero, eu tô fora. Eu não vou mentir, eu não quero ser perita criminal. Minha filha e uma tuia vai ser. Eu não quero ser uma pessoa que vou pro tribunal bater ali e dizer você seja preso. Olha. Então, são coisas, eu não me vejo nessas áreas. E as áreas que mais vão crescer, eles estão chegando. A engenharia, meu Deus, é uma coisa incrível, é fantástica. E muitas profissões vão começar a ser extintas daqui a mais 5 anos. Aí ela diz, mãe, fazer o que você faz eu não tenho a menor paciência, porque é uma geração. Qual é essa geração mesmo? YZH, o que mesmo? É a geração Z, né? Y, H, quer dizer, W. O adolescente agora é Z, né? Pois é. Olha que geração massa. O último do alfabeto. É alfa. Alfa. Já é a alfa, né? A A. Olha, já começou tudo de novo. Então, obrigada. Então, imaginemos nós, eu, né? Que eu acho que eu sou da geração, nem sei o que, Y, é? Sei lá o que é. Eu só sei que é de uma geração aí, entende? Enfim. Que eu, na minha época, já era questionadora. Minha família, a única questionadora era eu, dos meus irmãos. A única que não aceitava o que diziam sem pesquisar, e olha que não tinha internet. Era num livro bem grande, naquelas, né, aquelas enciclopédias, né? Aquelas coisas enormes, a gente me debruçava, ficava encantada com aquilo. Então, eu já não aceitava. E olha que eu passei por algumas religiões. A última é essa. Não serviu nas outras, vai para o espiritismo. Foi assim que eu entendi. Cheguei aqui, eu, graças a Deus, corri de todas. Por que eu corri? Não corri. Porque eu chegava, perguntava, não me respondiam. Porque estava na minha consciência o que hoje é latente. Que a vida não acaba com a morte do corpo. Estava eu fazendo uma palestra esses dias numa casa espírita em outra cidade. E aí eu me deparei com uma cena espiritual que eu fiquei assim, falando, e assim, ó. Eu não vejo nada, eu vou logo dizer a vocês. Mas abriu assim um portal que eu disse, misericórdia, se eu começar a ver a partir de hoje, eu me ferrei. Vou ter que ver de tudo, né? E aí começou. E aí escutei intuitivamente, abra a boca que agora eu vou falar. Eu digo, misericórdia. Aí fechei a boca. E quem disse? Comecei a falar, mas né, nada que comprometesse, claro. A coisa foi tão... E aí eu fui entendendo por que eu tinha lido aquilo que eu não queria ler.
Nesse ambiente tinha vários espíritos sendo auxiliados por espíritos legionários e servos de Maria. E ao terminar, as pessoas vieram, a gente começou a conversar, e das pessoas que conversaram comigo, todas falaram que tinham familiares se suicidaram. E olha o que eu vejo. Um passou 27 anos para ser acolhido. Primeira vez que essa pessoa foi na casa espírita, foi no dia que eu estava lá. E o seu parente próximo foi com ela. Gente, a gente tem que ser instrumento do bem. E é por isso que eu vou dizer o que eu disse lá. Temos que ser uma mangueirinha limpinha. Nossa cabeça tem que estar limpinha. A gente tem que orar muito, fazer prece, evangelho no lar todo dia, porque do jeito que está. Entende? Não é uma vez na semana, não. É todo dia, leitura edificante, palestras do YouTube, falando, porque a gente não está só. Estamos muito mais acompanhados do que imaginamos. E os nossos jovens, crianças, estão bem mais. Entende? Porque o que converge é a energia mais poderosa que eles têm. A energia vital. A energia da vida, da pulsão de vida. E aí desvirtua eles dos caminhos do bem. Por isso a importância do não. A importância de olhar os celulares, sim, eu vou repetir o que Rossandro Klinger fala, o que Haroldo fala, entendeu? E o que todos nós, como pais, devemos fazer. Abrir a porta do quarto, vistoriar tudo. Não tem esse negócio. Abre o computador na frente e olha. Nós estamos vendo coisas absurdas. Criminosos, pedófilos, por trás das redes sociais, ludibriando inclusive pessoas idosas. Como alguém chega até os seus 89 anos e se suicida? Meu Jesus! A gente não pode ser tão solitários. Devemos ser solidários, amar uns aos outros. Então precisamos compreender isso. E aí, no livro dos Espíritos, eu disse que ia ler uma partezinha que diz assim: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Qual é? Vocês podem falar, viu? Os internautas também. Vocês são sabidos. Vocês sabem. Ou só sou eu que sei? Ou vocês não querem dizer para não se comprometer? Né? Oi? Eu vou responder. É o egoísmo. É ele. A chave da chaga das trevas. E esses de hoje que estão reencarnando são intelectualmente evoluídos. São extremamente egoístas. Nós precisamos demover o egoísmo. Toda criancinha diz é meu, não é isso? E a gente acha também bonitinho, é meu. Não vamos achar mais bonitinho, não. Vamos dizer, não, não é seu, não.
Momentaneamente é seu, mas você pode compartilhar com outro, inclusive comigo. Entende? Eu nunca, minha gente, nunca foi tão desafiador ser pai e mãe, né? Nos dias atuais, misericórdia, muito desafiador. Quando eu digo pai e mãe, são tutores, tios, tias, avós, avós. Quantos avós estão no lugar de pais? E é uma geração mais, não é? Que são décadas a mais, que bate de frente e que foi educado de uma forma mais rigorosa. E os outros pequenininhos e os mais adolescentes, quando são espíritos, né, equilibrados, eles aceitam. Mas quando não são. E é por isso que é a geração líquida que Zygmunt Bauman nos fala. A geração líquida não tem conteúdo, só tem liqueudo. Infelizmente. Por isso que as religiões todas estão se unindo e fazendo grupos de jovens nas igrejas, encontros em massa, porque nunca se teve tanta questão como se tem nos dias atuais. E aí, do egoísmo, deriva todo o mal. Por isso que vem das trevas. E a gente tem que ir tratando essa treva interior, tirando, limpando essa, fazendo as pazes com a sombra. Vamos trazer o defeito que temos, os conflitos, em soluções. Vamos olhar para esses conflitos existenciais, os traumas. Ainda um dia desse eu estava conversando com minha filha e ela disse: mãe, tem um menino na sala de aula do ano passado, tá? Que ele tem um pai muito violento. Eu disse: como assim? Ela disse: ele não pode errar. E ele, na realidade, é o mais peralta da nossa sala. E o pobre todo dia praticamente apanhava. Já com 15 mais. Esse jovem. Aí eu vou trazer esse pai. Por que ele faz tanta agressão a esse filho? Aí a gente vai dizer que foi o que ele recebeu? Pode ter sido. De um pai opressor, que o pai do pai dele era opressor. Mas, muitas vezes, é o espírito. E o espírito é herdeiro do próprio espírito. Espírito não é herdeiro de pai e mãe, não. A gente só herda DNA. Consanguíneo, porque o DNA espiritual nosso é um só, que é o DNA divino, que é de Deus. Então a gente começa a entender uma geração que se perdeu tentando se achar, tentando fazer os seus clãs subprotegendo, aonde hoje a subproteção entrou em destruição. Então a gente precisa compreender agora, daqui para frente, fazer diferente. Não é espancar de jeito nenhum, não é bater, não é agredir. É conversar. Ah, mas eu não quero conversar. Tudo bem, então fique aí. O castigo. Ué, tira o celular. Só vou entender, né? Assim? A minha vai fazer 18 daqui a 2 semanas. E aí eu disse a ela: eu quero olhar seu celular. Poxa, mãe, por que você quer olhar meu celular? Você sabe que eu não escondo nada de você? Eu disse: não, eu quero olhar.
Aí eu disse, pois não, abriu e disse, pode olhar. O Instagram dela é privado, só tem 30 coleguinhas, acabou-se. Entende? Por quê? Porque ela foi evangelizada, porque ela compreendeu, porque ela escuta dentro de casa, porque ela tem um pai de uma geração diferente da minha, porque ela tem uma mãe geração intermediária, porque ela é a geração mais novinha. Então a gente precisa, inclusive, trazer as gerações amando, respeitando, educando. Temos que respeitar, mas não sermos omissos. Então a gente precisa olhar, não é, para essa família. E aí tem uma parte aqui do livro Triunfo Pessoal. Porque tudo começa dentro da gente, nada é fora. A família, ela é composta de indivíduos. Cada um tem uma educação. Eu tenho uma educação, meu marido tem uma. E aí juntos vamos constituir uma família. E quando a gente constitui essa família, a gente vai ter muitos conflitos. Porque eu tenho uma educação, eu tenho outro, e aquela... Mas a gente vai precisar ajustar isso. Não é? É assim, a vida toda foi assim. Porém, hoje as mulheres saem para trabalhar fora. Porque agora a gente precisa dividir dinheiro, financeiro, despesa. Entende? Eu sou revoltada com isso. Eu não mandei ninguém me botar nesse bolo, porque eu disse, eu não vou assim. Por isso, se fosse para vir nessa geração assim, eu tinha vindo, né? Eu vim na geração anterior. Não vai ser essa. O meu dinheiro é para os extras. O do marido, que é o provedor, é que tem que prover as coisas dentro de casa. Minha filha olha para mim, mãe, você é tão moderna, feminista. Eu digo, sim, mas eu não sou idiota. Olha que conversa é essa? Porém, é esse lugar que a gente precisa estar. Por isso que virou bagunça. Não está entendendo? Por isso que tem que desconstruir na crise. Hoje estamos vivendo várias crises em um momento único. Antigamente vivíamos uma crise financeira, uma crise da Bolsa de Valores, uma crise, aí passava, aí vinha uma crise de identidade, aí vinha uma crise... Agora não, a gente está vivendo todas as crises num momento único. Por isso que está demais. E o que mexe com os homens, como eu ia dizendo, do sexo masculino, né, é a questão financeira. Porque eles foram criados para isso. E eles não têm o hábito de abrir a boca e conversar com seus amigos, porque o orgulho não permite. Então eles infartam e se vão. Tem AVC e se vai. Aí a gente também começa a entrar na mesma escala. Se sobrecarrega para provar que nós mulheres conseguimos o nosso lugar. Oh, Jesus! Sinceramente, minha estrutura física não dá para carregar 100 quilos, não, gente. Até porque o que eu tenho em mim são 2 ovários, um útero. É para carregar seres. Mesmo que eu não tenha vindo com fertilidade, mas eu sou mulher, eu tenho órgãos femininos. Então a gente precisa começar a compreender isso. Também não sobrecarregar o homem. Também não se sobrecarregar. Precisamos juntos encontrar um contraponto. E os filhos vão ser fruto disso. E é o que está acontecendo. Fruto de desequilíbrio, porque não tem tempo.
E quando senta para fazer a tarefa do menino, é com falta de paciência. Que era tão comum para as mulheres, sentava, era educadora, né? A mãe educa, a mãe acolhe, a mãe ama. Não é isso? A mãe era a megera, né? E o pai era o santo. Ficávamos esperando o pai chegar. Eu adorava quando meu pai chegava. Porque minha mãe cozinhava o feijão, não sei o que, botava coentro, cebola, qualquer coisa tudinha, e eu não comia. E aí eu esperava meu pai chegar avidamente. Quando ele não vinha para almoçar, porque tinha que viajar para levar o automóvel na usina de não sei quem, eu ficava tão triste. Aí eu tinha que comer aquela comida. Minha mãe não aliviava não, era um chinelo assim em cima. E aí ele disse, Jesus, tem que comer. Quando ele chegava, ele sentava e catava todo, meu prato ficava parecendo uma flor. E eu comia. O herói. E a mãe, minha mãe é muito ruim, não sei o quê. Hoje é o meu tesouro. Então nós, pais e mães, precisamos nos comprometer. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem. Que a espiritualidade amiga nos ampare nessa jornada. Eu tenho várias amigas que não querem ser mães. Eu disse, sabe por quê? Porque nas outras encarnações foram tudo freira, então ainda tudo aí com resquício. E eu não. Fui freira lá para trás e disse, quero ser mãe de 2, e vim mãe de 2. Só esqueci de dizer que eu não queria casar. Mas tudo bem, é no 3º casamento. Mas agora eu já estou e fico até fecho os olhos e abro no mundo espiritual. Porque ninguém merece, né? Aí sou eu a impaciente. Tem nada a ver com eles. Entendeu agora? E aí transfere logo pro outro, né? Não, sou eu a impaciente. Então agora eu tenho que trabalhar a minha paciência. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Gratidão pela oportunidade do trabalho. A vocês, internautas, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos vossos lares. Que Maria esteja aí com as suas legionárias. E vocês que aqui estão, que recebam as flores da nossa querida irmã Sheila, caindo do teto, e que Maria emita de onde ela estiver as luzes para todos os pais e todas as mães e todos os filhos, e os legionários e as legionárias, que os servos e servas de Maria recolha todos os jovens que hoje estão aqui espiritualmente. Muitos que nas suas dores e angústia atentaram contra a sua própria vida. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Muita paz.